O tema do programa de hoje são os contraceptivos, com aceno especial, a pílula do dia seguinte e os seus perigos. Leila, para quem vai a próxima pergunta? Para o padre. Por favor. Olha, o José Luiz de Portugal pergunta o seguinte: como aliar a procriação humana que vem de Deus com a falta de condições socioeconômicas para ter filhos no dia de hoje? O que fazer? Essa é a primeira. E a segunda, o Daniel diz assim o seguinte: padre, será que não se difundiu mesmo no meio católico o uso da expressão planejamento familiar? Esse termo não seria um pouco inadequado, pois, de certa forma, coloca o casal como responsável por planejar sua família, quando, na verdade, é Deus quem o é e que planeja... o planejamento do casal deveria ser cumprir a vontade de Deus? Nesse caso, seria melhor chamar paternidade responsável, que me parece que é aquele que é usado pelo magistério da igreja? Leila, tendo a do padre, a primeira pergunta, qual é? É do José Luiz de Portugal. Que ele pergunta como aliar a procriação humana que vem de Deus com a falta de condições socioeconômicas. Ok, obrigado. A gente vai já para a segunda, senão a gente vai... Anotei aqui, senão... Por favor, padre. Então, a paternidade responsável, a primeira pergunta, ou seja, como aliar... Bom, as duas, na verdade, estão bem unidas, ou seja, como aliar as condições econômicas, ou não precisa ser econômicas, questões de saúde, questões de viagem, a família o pai está trabalhando em Manaus e a mãe em Santa Catarina. Daí não precisa orçamento. O que acontece? Mas se encontram de vez em quando. Então, se trata da paternidade responsável, de fato, ou seja, paternidade agora tem que falar tudo masculino e feminino, senão a gente é acusado de machista. Paternidade e maternidade responsável. Muito bem. Pois é isso, ou seja, somos seres racionais. Deus, é o que eu disse antes, ou seja, se fosse simplesmente instinto, ciclo, e tivesse que nascer filhos daquilo ali, ou seja, pois não seríamos racionais, não seríamos livres. Ou seja, Deus comunica a sua vontade a nós através da nossa racionalidade, através da nossa inteligência. A inteligência conhece a verdade e a vontade conhece o bem dessa verdade. E a gente quer esse bem, ou não quer, podemos optar. Então, aqui é paternidade responsável que entra essa decisão consciente do casal de dizer, olha, agora podemos ter um filho, que não pode se tratar de um ato de egoísmo, dizer, não, agora como eu quero, ou seja, não posso ter um filho porque eu tenho que viajar para Miami, ou seja, logicamente que não seria uma questão aqui, ou seja, seria um ato de egoísmo, não seria um ato de... Agora, não posso ter um filho porque hoje a mãe trabalha 8 horas por dia, o pai 8 horas por dia, e não podemos hoje ter um filho. Então, sempre com uma questão de generosidade com Deus, ou seja, de optar, eu quero ter um filho, não posso, ou seja, hoje não posso ter um filho, então se utiliza desse período natural da mulher que ela não é fecunda, que é natural, que é próprio do ser humano, ou seja, se utiliza desse tempo, e se tem uma questão que também é muito humana, que é dizer, não vou ter relações sexuais durante tais dias, ou seja, uma nega digo, não vou ter por um bem maior, hoje é um bem maior porque eu não posso ter um filho. Alguém que está nos escutando agora diz assim, olha para o senhor e diz assim, mas é fácil o senhor falar isso porque o senhor é padre, o senhor não é casado. O que o senhor me diz? Eu digo que, ou seja, que a gente, se acompanham vários casais, ou seja, em Florianópolis que acompanham alguns, eu sei que em Brasília tem um grupo de 200 casais que são acompanhados com planejamento familiar e que são felizes. Nossos casais também na Canção Nova. Também, ou seja, tem várias experiências, comunidade Shalom, tantas comunidades que vivem, eles são felizes. E depois tem essa questão da generosidade também, ou seja, são famílias que têm mais filhos. Aí dizem, não, mas é porque daí o método não funciona. Claro que funciona, ou seja, mas é que são generosos com Deus e quando podem ter filhos, veem que podem, pois tem. Ou seja, tem um casal agora que eles têm 4 filhos e tem a minha idade, 30 e pouquinhos anos, ou seja, está no 4º filho e felizes da vida, ou seja, uma senhora aqui de São Paulo também que eu conheço que ela tem 10 filhos, ela comprou uma van e ela leva multa por transporte escolar, que ela não tem a licença, ela diz, não, são meus filhos, e o guarda diz, tá, conta outra. Essa é muito boa. Mas é essa generosidade com Deus. Depois, a pergunta do Daniel sobre planejamento familiar, ou ser paternidade responsável, ou seja, já no final da escolástica já diziam, não briguemos por nomes. Ou seja, se a gente encher o nome com alguma
concreta, que é o que a gente está falando, paternidade responsável, pois enchemos, ou seja, agora é fazer a vontade de Deus, se chame planejamento familiar, se chame paternidade responsável, é fazer a vontade de Deus, descobrir racionalmente qual é a vontade de Deus. Se com planejamento familiar nós estamos falando de contracepção, então não estamos falando de vontade de Deus. Então aí, ou seja, nós temos que encher os termos, e eu acho que nós temos que fazer uma coisa que é ganhar os termos de volta para nós. Ou seja, a gente foi perdendo os termos e foram levando para o outro lado. A liberdade é um termo super católico. Por que agora é tema dos outros e a igreja é a que não é livre, não aceita a liberdade? Ou seja, é um tema super cristão e super católico a questão da liberdade. Que também, planejamento familiar ou paternidade responsável, pois ganhamos dois para o nosso lado, e aí a gente já enche esse conteúdo, e quando alguém falar de um dos dois, vai estar falando disso, desse atuar propriamente como um ser humano, que é ter abertura à vida e generosidade quando pode. Obrigada. Leila vai fazer a próxima pergunta para a doutora Elizabeth, mas eu já quero deixar engatilhado aqui com ela a questão, a seguinte questão, para você também já me acompanhar. Uma coisa que está no pano de fundo aqui da nossa conversa toda é uma ausência enorme de diálogo. Eu gostaria de saber, do ponto de vista psicológico, por que o homem de hoje, cada vez mais, dialoga menos. Daqui a pouco o Edson responde. Pergunta para a doutora, qual será a Lilinha, por favor? Ela não quer ser identificada, doutora, e ela diz assim: o anticoncepcional injetável é mais seguro e menos perigoso em relação à pílula anticoncepcional? Você prefere tomar um chumbinho todo dia ou engolir uma bomba de uma vez? Quer dizer, o injetável entra no seu organismo e fica lá, fica atuando mais tempo. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos já exportava o hormônio injetável, não para tratamento, para anticoncepção, para diferentes países da América Latina, e ainda era proibido pelos malefícios nos Estados Unidos. Demorou muito para eles liberarem lá, porque só era permitido o uso em algumas situações muito específicas de tratamento. Então, é muito perigoso, sim, o injetável, muito perigoso. Eu queria até falar uma coisa dentro disso, do perigoso, que toda hora eu estou só falando que é perigoso, porque não dá tempo de falar mais, mas quando a gente fala em bioética, não só em moral, né, a gente precisa analisar a finalidade, como o padre falou, o meio de um ato, o meio usado e a consequência. Quer dizer, se a pessoa tem o seu planejamento ou sua visão de paternidade e maternidade responsável, é melhor usar um método artificial ou um método natural? Lógico que é melhor usar aquilo que não agride a sua natureza. E outro fato, todo, T-O-D-O, todo método anticoncepcional falha. Todos têm um índice, uma porcentagem de falha, todos. Só que quem usa, em geral, ou pílula, ou injeção, ou, enfim, um método mecânico ou químico, ele está menos propenso, normalmente, a aceitar a falha do método. A desculpa pode ser, porque o hormônio que eu tomava faz mal e tal, pode dar defeito na criança, às vezes a pessoa fala isso. Mas ele está negando mais radicalmente, isso que o padre falou, o filho, se ele vier. E quem usa o método natural, normalmente, ele está respeitando a si mesmo e o outro na sua realidade integral de pessoa humana. Então, lógico que se respeita o outro como pessoa humana, respeita o filho que venha, mesmo que não estava exatamente planejado. Mas o índice de segurança do método natural é o mesmo índice de segurança da pílula anticoncepcional, ser obedecido. Não pode fazer como um cliente que eu tive uma vez, que dava curso dava palestra em curso de noivos, e disse para os noivos assim: olha, eu estou usando o método, já tinha 4 filhos, estou usando o método natural. Se a minha mulher aparecer grávida, que o método falhou. E veio daí aprender o método natural, porque tinha tido 4 filhos seguidos. Falei, por que você falou isso? Você se compromete a seguir exatamente o método? Eu fiquei tão preocupada que eu ensinava, pedia para ela vir todo dia, toda semana, para explicar isso é fértil, isso não é fértil, tal. Depois que ela aprendeu, ela chegou um dia, sentou no consultório, olhou para mim e falou assim: eu estou grávida.
Falei, você está grávida? Quando foi sua menstruação tal dia? Não tinha nem atraso. Falei, por que você sabe que você está grávida? Porque nós tivemos relação na época fértil. Eu olhei para ele e disse, não fica bravo comigo, eu estava dormindo. Então, é um método que exige um compromisso de comportamento, né? Que dormindo, né? Tá. Peraí, né? Então, que sonho era esse, né? Bom, enfim... Tem uma ginecóloga que trata e ensina método natural lá em Florianópolis, e ela disse que quando eles usam método artificial, ou seja, quando usam a pílula, chega o filho, a pílula falhou. Quando falha o método natural, ela chega, ó o filho do teu método aqui, ó. É isso mesmo. Ok. Desde quando nós iniciamos o programa Trocando Ideias, a ideia surgiu mais ou menos assim, vamos conversar na televisão aquilo que costumeiramente estamos conversando cada vez menos em casa. Por que isso só aumenta? Porque cada assunto que a gente trata aqui, especialmente assuntos como esses, a observação é essa. Os casais não estão conversando sobre o que nós estamos tratando aqui. O que está acontecendo, seu psicólogo? Pois é, né? Acho que um dos fatores, como a gente já dizia, a gente vem numa cultura de fugir de responsabilidades. Fugir, entre aspas, no sentido de que o mundo e a sociedade atual criam novas obrigações, né? Se outrora a gente ouvia a igreja, né, como ouvia mais a igreja, a sociedade em geral ouvia a igreja, se em outra época, na Grécia Antiga, ouviam-se os filósofos, hoje a gente ouve demais a mídia. E a mídia ela é comercial. O interesse da mídia não é a sua saúde. O interesse da mídia é vender, né? Então, a publicidade ela cria novas necessidades. Você tem que ter carro, você tem que morar em tal apartamento, em tal casa, você tem que ter isso. E aí todo mundo quer trabalhar demais para ter dinheiro. É muito comum, né, no atendimento de casal, você vê que os casais estão brigando, estão se desentendendo porque eles estão discutindo sobre questões financeiras, né? O pouquinho de tempo que eles estão juntos, eles estão discutindo sobre questões financeiras. Isso cria, assim, um estresse, né? A gente vê casais muito estressados por conta de estarem se responsabilizando demais com o trabalho e pouco com as relações familiares. Porque são exigentes também, né, Ricardo? Você chegar em casa, depois de um dia de trabalho, conversar com os filhos, conversar com a esposa. Isso exige. Isso exige. Não é fácil ser casado, né? Não é fácil ser homem, ser mulher nos dias atuais. Mas a gente precisa retomar as rédeas da nossa vida. Porque, por outro lado, uma vez que eu vou me entregando demais a responsabilidades de trabalho, profissionais e financeiras, eu vou deixando a responsabilidade da minha educação, da educação dos meus filhos, por conta do governo. E aí a gente cai naquela pergunta do Padre Hélio, né? O governo, não cabe ao governo disseminar ideologias, cabe ao governo, no Estado democrático, disponibilizar o conhecimento para a população. E a gente não vive nesse país, infelizmente. Ou quem dera um dia a gente chegue lá. Mas então as famílias precisam, os pais e mães de família precisam se questionar, sim, questionar a formação do médico que você vai, do psicólogo que você vai. A orientação da escola. A orientação da escola, a orientação da sociedade, questionar a cartilha do governo. Não é porque o governo está falando que é verdade. A orientação do professor. Exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que tem vias e vias, teorias e teorias, intenções e intenções. Infelizmente, essa necessidade, ela existe do diálogo, é a solução da família, é a solução da saúde, né, mental, comportamental, e precisa acontecer. Né? Não tem um caminho fácil, precisa acontecer. Padre Hélio, achei interessante, porque é o Padre Cícero perguntando para o senhor. Sou padre, de fato, esse tema é muito delicado ao ser tratado nas confissões. Como orientar casais que não gostariam mais de usar o método anticoncepcional? É certo privá-los da relação sexual enquanto não aprendem o método Billings, que ele coloca entre aspas, né? Que, por sinal, demora um tempo indeterminado para ser conhecido? Pergunta muito interessante. O período de adaptação
sim, é um período que tem que ser pensado e que tem que ser valorado, principalmente porque normalmente as mulheres utilizaram por muitos anos, ou por algum tempo pelo menos, normalmente estão usando desde a adolescência a pílula, então realmente tem um período aí de abstinência, de se conhecer, de a mulher e o homem conhecerem qual é o ciclo da mulher, que se conheçam juntos e verem como vai se comportando isso, ou seja, é uma questão pastoral que exige um acompanhamento real, ou seja, não é fácil. Quando o senhor disse que é uma questão pastoral, o que isso significa, Padre Hélio? Uma questão pastoral significa que, ou seja, vou explicar de modo mais, com exemplo é mais fácil. Por gentileza. Se eu chegar num santuário, vou confessar um dia num santuário, e vem um casal e eu subentendo que estão usando o método anticoncepcional, mas ela não me fala, não confessa, pois eu não pergunto, porque eu não vou poder acompanhá-la. Eu vou jogar para ela a bomba e vou dizer, agora te vira. Essa é uma questão pastoral. Essa é uma questão pastoral, eu não posso... É uma questão de pastoreio. É uma questão de cuidar das minhas ovelhas, ou seja, eu não posso botar um problema que ela não pode carregar, que não posso ajudá-la a carregar. Outra coisa é na minha paróquia vem alguém e eu desconfio, então eu vou jogando, vou conversando na direção espiritual, quem sabe, ou seja, e vou fazendo ela chegar ela mesma ter a consciência do erro que ela está cometendo, porque não se trata aqui na confissão e na direção espiritual, não se trata de a gente apontar, isso estás errado, estás pecando aqui, se trata de fazer que a pessoa mesma conheça o seu próprio bem, e conheça, olha, aqui eu não estou fazendo certo. Então, ela mesma chega à conclusão, eu vou dando elementos, logicamente, princípios claros, e ela chega daí. Aí a típica pergunta, tá, padre, então o que eu tenho que fazer? Isso. Ou seja, não vou te dizer o que você tem que fazer, ou seja, você tem que encontrar o que você tem que fazer. É você que é responsável pela tua vida de amor a Deus. Agora, posso te ajudar, posso te indicar essa pessoa que vai te ajudar, posso te indicar esse livrinho que você pode fazer o teu... Agora, por essas questões, em Florianópolis, nós estamos fazendo um livrinho, um opúsculo do método sintotérmico, que é a associação do Billings com a temperatura basal, que é uma ginecóloga, uma advogada que vive o filho agora, no mês que vem vai ter o quarto filho agora, mas não porque o método falhou, mas porque ela quis, agora no começo de junho. E nós três estamos escrevendo um opúsculozinho, ou seja, com uma questão um pouquinho antropológica no começo e depois como fazer o método, como vivenciar para a gente poder chegar a mais gente, porque não conseguimos chegar a muita gente hoje e hoje em dia são poucas as pessoas que falam. Perfeito. Por gentileza, o programa Trocando Ideias está à sua disposição. Retorne aqui com o trabalho pronto para que a gente possa apresentar e explicar para os nossos telespectadores. Ótimo. Ok, obrigado, Padre. Leila, sua próxima pergunta. Eu vou fazer para a doutora, mas se o padre também quiser entrar, que entra também na questão da bioética. Os hormônios que se usam na fertilização in vitro também é prejudicial à mulher? Tem algum dano físico na mulher? Na fecundação in vitro se provoca uma ovulação extraordinária na mulher. Então, por exemplo, se toma um remédio que provoca a eliminação de 9 óvulos, ela está tendo o organismo dela forçado a eliminar 9 óvulos, ela muito provavelmente vai entrar 9 meses antes, pelo menos, na menopausa. Quer dizer, a gente não mede isso exatamente porque não sabe se ela não tomasse quando ela ia entrar exatamente, né? Mas realmente, todos esses hormônios que alteram uma harmonia natural, que não é isso que ele falou, que não é para tratamento, prejudica. Tá? Uma coisa que eu posso falar, se a pessoa achar que eu não respondi, ela pergunta de novo. Eu queria falar uma coisa em relação àquela outra pergunta de controle, de planejamento familiar. Uma coisa é fato. Dentro da cultura de morte, dentro daquilo que a gente foi falando, existiam já filósofos como Marquise, que diziam ficar livre de tudo, livre do trabalho, livre da família, livre de tudo. Tá, e existem linhas de bioética que seguem e priorizam aquilo que eles chamam de autonomia, que no fim não é o verdadeiro sentido da liberdade. Então, existe uma evolução, um caminhar dentro da difusão de algumas ideias. Mas eu queria falar uma coisa. A primeira pílula saiu por financiamento da Margaret Sanger,
que era uma mulher que dizia que a população tinha que ser controlada. Então, existiu uma intenção de controle populacional no financiamento da pesquisa para sair a primeira pílula anticoncepcional. Como o nome controle populacional não pegou bem, e eu me lembro quando eu era criança, que não faz tanto tempo, não é assim? Então, se dizia que o controle populacional era dos países imperialistas em cima dos chamados países do terceiro mundo e tal. Esse termo, controle populacional, não pegou bem e passou-se a apresentar o controle populacional com o nome de planejamento familiar. Então, talvez isso que aquela pergunta teve, quis dizer isso também. E a igreja, então, tem usado mais a paternidade responsável, até que talvez alguém outro se aproprie mais desse termo, tentando deturpar ou melar o entendimento, né? Mas tem um sentido profundo, paternidade, fecundidade responsável. Fundamentando isso que você está falando, hoje eu peguei no site da Organização Mundial da Saúde exatamente isso. Dentro do programa de planejamento familiar da Organização Mundial da Saúde, apresenta-se esse dado, que esse programa foi responsável pela diminuição de 1/3 da fecundidade mundial de 1972 até 94. Poxa. Quer dizer, mostrando o objetivo como dado positivo. É só esse, é controle. Mostrando como dado positivo. Exatamente, como dado positivo. O objetivo é Veja esse. que Alzaide, por exemplo, usou um volume de dinheiro que o diretor da Alzaide, na época, disse que só foi menor do que o dinheiro empregado pelo Plano Marshall para a reconstrução da Europa. E para quê? Para um programa de controle populacional no mundo todo e, inclusive, multiplicação na época se tinha DIU, multiplicação de fábricas de DIU, sobretudo pela Ásia e África. Então, lembrar que essa coisa que parece que é natural e que faz tanto parte agora de uma necessidade dos casais, também vem como resultado de um financiamento muito intenso também com o objetivo do controle populacional. Ok, eu sei que exigi um pouquinho de vocês, porque esse é um assunto que ele precisa, de fato, ter... Ele tem, naturalmente, uma série de desdobramentos. Doutora Elizabeth, a senhora poderia colocar à disposição algum endereço seu, algum contato que as pessoas pudessem fazer para procurar? Você tem aí dr.elizabeth.kipman emendado, @ Hospital São Francisco, sem o tio, .org.br. As suas ordens. A sua também. Obrigado. Suas ordens também. Obrigado, querida. Patriélio, o senhor tem já o endereço no Twitter, não é? Que nós já conhecemos, que é o PE Hélio Luciano. Hélio Luciano. Tem o Facebook também, que é também PE Hélio Luciano. E tem meu e-mail, que é helioluciano@yahoo.com.br. Ok, obrigado. Colocando os 3 aqui no enrascada só. Elison, por gentileza. Então, tem um e-mail que é elisonsantos@me.com e tem o Facebook, que é Elison Psicólogo, e também o Twitter, @Elison Psicólogo. Dá tempo de mais uma pergunta, não dá, Elba? Tempo, perfeito. Leila, a última pergunta para quem é? Então, eu queria fazer um pedido. Tem muita gente ligando a televisão agora. Ah, meu Deus. E por que a igreja diz que não aceita contraceptivo? Então, tem milhares de perguntas para a gente fazer um resumo agora no final. Ok. Para quem está em casa. Padre Hélio, por gentileza. Por que a igreja não aceita contraceptivo? Por quê? Porque pensa no bem das pessoas. Porque pensa no bem delas, então quer o melhor para essas pessoas e que elas possam viver a sua sexualidade de modo pleno, que implica uma abertura, uma generosidade, uma entrega ao outro e uma abertura à vida. Ou seja, de modo sucinto, é isso. Ou seja, não é que a igreja não aceita, mas que a igreja propõe a vida e propõe um modelo de viver a vida. Ou seja, de ser generoso com a vida. Então, aí entra... Doutora, e por que faz mal o anticoncepcional? Porque atinge o equilíbrio do organismo humano, né? Não tem dúvida.
Doutora Elizabeth, muitíssimo obrigado por sua presença e muitíssimo obrigado desde já pela próxima oportunidade onde nós vamos nos encontrar Pois aqui, não. com certeza. Edson, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Leila. Por gentileza, Padre, o senhor poderia nos deixar com a bênção de Deus, por favor? Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. nós. Deus Todo-Poderoso, iluminai a todos os que estão aqui presentes, iluminai a todos os que ouviram desde suas casas as palavras que foram faladas aqui e que possamos, a partir do que foi falado, descobrir a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Eu vos abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.